Oi pessoal, como é que vocês estão? Você vive um relacionamento sério com ansiedade? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com você, né, uma parte da minha vida que eu vivi, assim, numa ansiedade muito grande, né, não chegou a ser crise de ansiedade, né, que é muito diferente, só que eu já fui, né, muito ansiosa, a ponto até disso chegar a refletir, né, no meu corpo, de uma forma gritante, assim, só que eu meio que sabia, né, que era ansiosa, só que eu não achava que talvez aquilo poderia ser realmente reflexo da ansiedade, sabe? Então eu sei que, né, a ansiedade eu sei que é uma coisa que afeta, né, a maioria de nós, né, se não todo mundo, né, não todo mundo de forma generalizada, né, mas a maioria, né, das pessoas, que a gente vive num mundo assim, num ritmo, né, tão frenético, que a gente acaba deixando que as emoções controlem a gente. E quando a gente tá assim, né, a gente não percebe o que a gente sente, né, não percebe os nossos pensamentos, né, justo quando a gente tá no piloto automático, né, que eu já tenho 2 vídeos, né, falando sobre isso. Se você ainda não viu, eu vou deixar os cards aqui. E aí quando a gente não percebe, né, a gente não tá atenta ao que a gente tá sentindo, ao que a gente tá pensando, né, e ao que tá acontecendo ao nosso redor, fica muito difícil, né, também da gente perceber que essas coisas estão afetando o nosso corpo e a gente não sabe, né, não se dá conta disso. Eu percebi que a ansiedade já começou lá atrás, né, foi bem quando começou a aumentar, né, eu já era um pouco ansiosa, e começou a aumentar quando eu comecei meu primeiro estágio, né, meu primeiro estágio da vida. E conforme o tempo foi passando, né, eu percebi hoje, né, que essa ansiedade, ela começou a aumentar, sabe, de forma gradativa, tanto em relação a relacionamentos afetivos, né, que isso a gente deixa para outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande, quanto a parte profissional. Então os anos foram passando, né, e essa ansiedade, ela foi aumentando. Então, para as coisas fazerem sentido aqui, eu te convido a gente a fazer uma viagem do tempo agora. Então vamos voltar lá pro período, né, lá de 2015 para 2017. Nesse período que eu passei pela primeira crise existencial. Então tudo que eu estava fazendo na época passou a não fazer mais sentido nenhum, né? Então tudo que eu tinha planejado, tudo que eu pensava também o que era verdade, né? Eu não enxergava mais daquela forma. E aí, junto com isso, né, que na verdade foi o principal, que o trabalho que eu fazia, né, na época, eu percebi que eu estava fazendo, né, meu trabalho, eu não estava feliz, né, lá. Eu só sabia que eu queria fazer uma outra faculdade. E aí eu fui lá e optei pela mudança. E como a gente sabe, né, que toda mudança que a gente faz na nossa vida causa, né, certas turbulências, esse momento que eu estava passando não foi diferente, né. Então, foi muito doloroso, né, continuar lá, o que eu estava fazendo, né, onde eu estava. Só que também foi muito doloroso optar, né, também pela mudança. Porque quando a gente tem medo, né, fica com medo, o que causa esse desconforto é o medo do desconhecido, né. Então eu não sabia onde estava pisando, mas eu sabia que tinha que ir pra lá. Só que a dor, né, de permanecer onde eu estava era muito maior que a dor de mudar. Foi no meio, né, dessas descobertas, decisões, que a ansiedade, ela veio com uma força assim muito maior, né, porque era desconfortável, né, tá lá fazendo aquele trabalho que eu sabia que eu não queria mais fazer, né, eu sabia que queria mudar. E aí até que a ansiedade, ela ficou tão grande assim. Hoje, né, eu percebo que eu era ansiosa já desde o momento que eu acordava. Então, eu acordava ansiosa, né, porque eu tinha que acordava cedo, acordava meio que pulando, apesar de acordar cedo, já acordava pulando porque eu não queria fazer as coisas assim não conseguia, na verdade, né, não conseguia fazer as coisas com calma, né, então eu ia lá tomar banho, secar o cabelo, comer. E aí, então, eu era ansiosa desde o momento que eu acordava, era ansiedade para chegar no trabalho, no trajeto. E eu lembro que quando eu chegava lá no trabalho, eu já chegava lá pensando na hora de ir embora, né? Porque eu já sabia que eu não queria mais continuar lá, né? Eu estava até fazendo outra faculdade já. E aí, o que eu mais esperava desde o momento que eu chegava era a hora de ir embora. Então, olha que terrível isso, né? Talvez você esteja passando, já passou por isso, conhece alguém que está passando por isso. Isso é muito ruim, né? Mal começou o dia, você já está pensando na hora de ir embora. Então isso era o maior causador da minha ansiedade. Ainda que nesse tempo, né, que eu quis fazer essa mudança, né, de carreira, eu ainda consegui, né, mudar, consegui outra vaga, né, dentro da empresa. E graças a Deus eu sempre trabalhei com pessoas muito bacanas, né? As pessoas chatas que a gente fala, que são as que a gente tem mais que aprender com elas, né, que justamente por isso que elas aparecem na nossa vida, mas foram poucas, né,
que apareceram. E aí, quando eu mudei de área, né, eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa, né, que eu sou muito agradecida a ela até hoje, né. Ela foi a melhor chefe que eu trabalhei. Então, mesmo ainda tendo pessoas muito boas ao meu redor, era muito difícil, né, estar naquele dia a dia fazendo o trabalho que eu tinha que fazer. Então, nessa época, como eu estava muito ansiosa e ainda vivia no piloto automático, né, apesar de já estar vendo as coisas de uma forma diferente, então eu não conseguia controlar muito bem, assim, os pensamentos, né, negativos que vinham, e aí eu acabava me sentindo mal, né, sentindo aquela angústia, aquela ansiedade de ir embora, de querer fazer as coisas logo, né. Então, eu era muito paciente também, paciente para esperar, né, as coisas acontecerem na empresa que... Você sabe, né? Se você trabalha numa empresa, ou já trabalhou, né? A gente não consegue fazer as coisas sozinha, né? Muitas vezes, a maioria das coisas que a gente faz, ou depende da gente enviar coisas pro outro, ou o outro enviar coisas pra gente, para que a gente consiga finalizar o trabalho. Nessa ansiedade grande que eu tava, aí o que começou a acontecer? Aí começou a aparecer um monte de acne no meu rosto. Quase não foi de uma vez, né? Foi assim, uma, outra começou a aparecer, e as que foram aparecendo no começo continuaram lá. Então, uma coisa que eu nunca tive na vida, né? Nem na adolescência eu tive acne assim. Nossa, eu fiquei com um monte de acne, sabe? E era no rosto inteiro. Eu lembro que era mais, acho que nas bochechas do que na testa. E aí eram espinhas, assim, acne, né? Que chegava a ficar dolorido, sabe? Até chegava a ficar amarelinha, assim. Foi bem dolorido, né? Dolorido não, foi bem doloroso, né? Ficar com essas acnes, assim, que além de doer, dava trabalho. Porque eu lembro que eu chegava em casa, então eu chegava à noite, passava minâncora uma em cima da outra, né? Cada uma. Aí colocava micropora em cima de cada uma para poder dormir, né? Não sujar o travesseiro, não sujar a fronha. Então era bem trabalhoso fazer isso todo dia, né? Eu tava cansada, né? Porque eu chegava tarde e acordava cedo, porque eu entrava cedo no trabalho. Então, além da ansiedade, né? Junto com todo esse conjunto de emoções, eu era muito estressada também, né? Então, era quase uma bomba, né? Assim, de emoções. E além da acne, né? O que começou a aumentar, eu comecei a ter disfunção no intestino, né? Então eu ia muitas vezes no banheiro. Eu sei que a maioria das mulheres costumam ter constipação, né? Mais comum. No meu caso nunca foi isso, né? Então, abrindo aqui minha intimidade, né? Eu tô justamente contando isso porque talvez você esteja passando por isso, né? Ou conheça alguém que tá passando e acha que é normal. Só que não é normal, né? A gente chegar num ponto assim e falar, acho que não é nada, né? Daqui a pouco passa a ansiedade. Então eu chegava aí várias vezes, né? No toalete, né? No banheiro. Então eu chegava aí de 7 a 8 vezes. E eu passei no médico, passei no gastro, tava indo já no nutricionista, né? Então no médico eu até fiz exames médicos e aí depois eu fui ver o resultado. Aí ele falou, tá tudo certo, tá tudo ok, né? Apesar de eu também ter comentado, né? Falei, é que eu tô numa mudança de carreira, né? Então eu tô bem estressada, não sei o quê. Só que aí talvez na época não se associava muito, né? O lado disfunção emocional com reflexo da parte física. E ficou por isso mesmo, falei, não tem nada no intestino, né? Felizmente, né? Não tinha nada no intestino. Só que o que estava refletindo no intestino era o que estava aqui, né? Que eu não conseguia controlar. Então, muitas vezes, né, a gente acaba desprezando, né, essas causas emocionais, ou a gente acaba jogando para baixo do tapete, né? Achando que não é muito importante, ou que pode não ser nada, né? Assim como acaba, às vezes, sendo... Como muitas pessoas que passam por depressão, né, que a gente escuta bastante relatos, né, que as pessoas falam. Que as pessoas acham que é frescura, que você não quer fazer as coisas, né? Só que não é isso. Só quem passa sabe, né? Hoje, né, eu vejo que como eu não tinha, né, tinha pouco controle emocional, tinha pouco controle sobre o que eu pensava, né? Não conseguia fazer a mudança, né, de pensamento e aí refletia no sentimento. Então, como eu não tinha esse controle maior, isso acabava refletindo tudo no corpo. O que aconteceu foi que eu era bastante controlada, né, pelas minhas emoções, pelos sentimentos que eu tinha. E hoje, né, refletindo a respeito daquela fase da minha vida, todas aquelas emoções, né, que estavam descontroladas, é porque eu não conseguia viver no presente, né, no momento presente, no agora. Porque não sei se você lembra que no começo do vídeo, né, eu falei lá que eu já chegava na empresa, né, no momento que eu chegava lá, para pegar meu computador que ficava lá, né, eu chegava lá para pegar e já pensava, quero ir embora. Não vejo a hora de ir embora. Então imagina, né, você começar o seu dia já pensando no final do dia, né? É a mesma coisa quando a gente começa a semana pensando na sexta-feira já. Ou melhor, terminando o final de semana a gente tá pensando na sexta, não é? Então é horrível viver desse jeito.
Então, o que eu quero também que você entenda, né, que eu não tô falando que esses sentimentos, essas emoções negativas, né, que a gente fala que são negativas, eu não tô falando que eles não vêm mais me visitar, né? Isso a gente como humano aqui, invariavelmente eles vão vir, né? Só que o que é importante é que a gente saiba lidar com eles, né? Então sempre quando eles vierem visitar a gente, que a gente cuide deles, né? Receba gentilmente e a gente trate eles com carinho, né? Da melhor forma. E não só empurra para baixo do tapete, porque uma hora eles podem vir com mais força ainda, né? Que eu já senti isso na pele, né? Já falei mais ou menos num vídeo que eu falo sobre o Ho'oponopono, né? Que tá me ajudando muito. Então, quando a gente faz isso, né? Joga as emoções, sentimentos para baixo do tapete, né? É igual quando tem uma fala, né, de Rumi, que ele fala assim, que é através das feridas que a luz entra em você. Ou seja, se a gente não enfrentar as nossas sombras, né, o nosso lado negativo, não tem como a gente encontrar luz dentro da gente, né? E aí isso tudo, sem ter missão geral de todo mundo, né, que tá aqui na Terra, que a gente evoluir. E essa evolução significa a gente curar justamente essas emoções inferiores, né, as nossas inferioridades. Então a gente sempre buscar a melhora das nossas emoções, sentimentos. A gente sempre buscar, né, que a gente consiga subir um degrauzinho de cada vez. Então toda vez que vier uma emoção negativa, cada vez que elas vierem, a gente consiga cada vez mais lidar com elas de uma forma melhor do que a anterior, né? E aí cada vez mais a gente vai poder ser capaz de sofrer menos quando elas vierem visitar a gente. Ou seja, são os momentos mais desafiadores, né, que a gente sente mais dor na vida, que a gente mais evolui, a gente mais se transforma. E a gente tem muito que aprender, né, com as nossas experiências, com o que a gente vive, né, que justamente a gente tá aqui para aprender. Então, para terminar esse vídeo aqui, né, que lá no um pouquinho antes aqui desse momento, eu falei pra você, né, que a minha maior dificuldade, né, era não conseguir viver no agora, não viver no presente, né, e isso é o nosso maior desafio, né, conseguir cada dia que a gente passa da nossa vida, né, mesmo que seja desconfortável, você não esteja onde você quer chegar, que o mais importante que a gente tem que aprender com a gente mesmo é que a gente consiga viver, né, no agora, no momento presente, porque a gente tá sempre com a cabeça ou lá no passado, ou com a cabeça lá no futuro, né? E a gente esquece do momento presente ou não quer estar aqui, né? Só que é só no agora, só no presente, né, que a gente consegue criar o futuro. Porque se a gente não tá aqui, como é que a gente vai chegar lá, né? No futuro, que a gente fala futuro, não é mesmo? E isso é o que fala o livro, chama O Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle. Vou ler para vocês um trecho do livro que ilustra justamente tudo que a gente falou aqui no vídeo. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença, que era justamente o que acontecia comigo, né? Chegava na empresa e já queria ir embora. Não queria viver o que eu tinha que fazer naquele dia, né? E isso causava muita dor. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Então a gente vê como é importante, né? A gente conseguir estar presente, né? Tá aqui, no momento agora, no aqui e agora, né? Porque o passado já foi, não tem como a gente mudar. Só perdoar, né, o que já passou, se tem algo para perdoar, algo para deixar lá, né? E a gente só extrair os aprendizados, né, daquilo que a gente já viveu e a gente conseguir viver agora no momento presente para que a gente seja capaz de construir o futuro que a gente quer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você está passando por isso, você conhece alguém, né, que está passando por momentos assim de ansiedade. Claro que aqui o meu não foi, né, não cheguei a ter crise de ansiedade, mas foi um momento bem complicado. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que elas podem estar precisando desse conteúdo, tá bom? Então, te vejo na próxima. Até lá!